Na maioria das ligas ao redor do mundo, as capitais têm equipas consagradas que geralmente lutam por títulos, mas a Alemanha não segue essa linha e hoje vamos entender como é que Berlim, capital de uma das maiores economias da Europa e do mundo, não tem um grande no futebol alemão. Mas antes deixem o like e subscrevam. Antes é preciso entender que o futebol alemão passou por várias mutações ao longo do tempo e a divisão da Alemanha na Segunda Guerra Mundial contribuiu e muito para que Berlim não tenha nenhuma potência futebolística. Mas primeiro vamos aos primórdios do futebol alemão. Até 1945 a cidade de Berlim tinha alguns clubes conhecidos no futebol alemão, como o Hertha Berlim ou o Viktoria Berlim. Desde a primeira temporada do campeonato, que jogou-se em 1903, apenas 3 equipas da cidade venceram o título. A primeira a erguer o troféu foi o Union 92 Berlim. Vale lembrar que esta equipa não tem nada a ver com o 1 FC Union Berlim, equipa que atualmente joga na Bundesliga. O Union 92 Berlim venceu em 1905, vitória 2-0 frente ao Karlsruhe SB. O próximo clube a vencer o troféu seria o Viktoria Berlin, que venceria o título em 1908, vitória frente ao Stuttgarter Kickers. O Viktoria também venceu o campeonato em 1911, batendo o VfB Leipzig por 3-1. Em 1930 e 1931 seria a vez do Hertha de Berlim de vencer o título, mas as reformulações feitas pelo Terceiro Reich no campeonato não ajudaram as equipas da capital, como o Hertha, o Viktoria ou o Tennis Borussia Berlim, pois naquela altura o formato era um bocadinho diferente. Basicamente, o campeonato foi dividido em 16 distritos consoante a sua posição geográfica no território alemão. O vencedor de cada um dos distritos classificava-se para uma fase de grupos. Cada grupo tinha 4 equipas, o vencedor de cada grupo jogava um mata-mata até à final. Mas em 1945 acabou a Segunda Guerra Mundial, a Alemanha foi dividida entre os aliados. Assim nasceu a RFA, a República Federal da Alemanha, e a RDA, a República Democrática da Alemanha. A RFA estava sob influência americana, já a RDA sob influência soviética. A partir daqui tentou-se fazer um campeonato totalmente alemão, englobando equipas da RFA, da RDA e do Sarre, que estava sob domínio francês, mas que mais tarde iria fazer parte da RFA. Mas as negociações não chegaram a bom porto, de modo que a RDA criou a DDR Oberliga. Criada em 1949, a Oberliga era uma liga de pontos corridos. A sua primeira edição começou com 14 equipas e progressivamente foi aumentando, chegando a ter 19. No caso da RFA, só adotou uma liga de pontos corridos em 1963 com a criação da Bundesliga. Até lá, o sistema era a eliminar com fase de grupos, mas as equipas da capital tinham sérias dificuldades em impor-se no futebol, especialmente do lado ocidental, pois a capital da RFA era Bonn. Por essa razão, Berlim Ocidental acabava por ficar esquecida. Bonn era o centro da política da RFA e era onde estavam os grandes investidores e os grandes empresários, que também estavam em outras cidades importantes como Munique ou Gelsenkirchen. Durante 40 anos, Berlim passou a ser a capital mundial da espionagem, mas não do futebol. O Hertha Berlim, por exemplo, viveu grande parte destes 40 anos em sérias dificuldades financeiras. Em 1961 foi erguido o Muro de Berlim. As equipas do lado ocidental perderam alguns jogadores importantes que habitavam do lado oriental, o que agravou a sua situação. O Hertha Berlim, que até à reunificação em 1990 conseguiu alguns feitos, como por exemplo de finalista vencido da Taça da Alemanha em 1979 e de ter ido às meias finais da Taça UEFA nesse mesmo ano, mas saiu derrotado para o Estrela Vermelha. As equipas da cidade que jogaram a Bundesliga não conseguiam grandes feitos, sendo muitas das vezes logo relegadas para a segunda divisão. O Tasmania Berlim, por exemplo, disputou a Bundesliga na temporada 1965-1966 e fez uma das piores campanhas da história da competição. Terminou em último lugar em 34 jornadas, registrou 2 vitórias, 4 empates e 28 derrotas. O Tasmania, que sofreu 108 golos, uma média superior a 3 golos por jogo. Berlim Ocidental, que em termos geográficos estava meio que isolada do resto da RFA, o que dificultava a captação de jogadores e investimentos. Como já referido anteriormente, os clubes berlinenses passavam por muitas dificuldades financeiras. Já do lado ocidental, o caso mudava um pouco de figura. Na RDA estava implementado o modelo económico do comunismo, onde a iniciativa e a propriedade privada eram completamente proibidos. Os clubes que jogavam na Oberliga estavam ligados a sindicatos, fábricas ou a órgãos do Estado, como o caso do PSG Stahl Brandenburg, que pertencia a siderúrgicas da zona de Brandemburgo, ou o BSG Motorzena, que era associado à engenharia. Atualmente o clube chama-se FZ Carl Zeiss Jena e milita nas divisões inferiores do futebol alemão. Este clube, que foi, em termos internacionais, um dos clubes mais bem-sucedidos da RDA, chegou à final da Taça das Taças em 1981, mas perdeu 2-1 com os georgianos do Dinamo Tbilisi. Também era comum haver clubes associados
ao exército, como o caso do ASK Vorwärts Berlin, que dominou o futebol da RDA nos anos 50 e 60, onde conquistou o campeonato em 1958, em 1960, na temporada 1961-62, em 1964-65, em 1965-66 e em 1968-69. Vale lembrar que até 1960 a RDA seguia o modelo desportivo da União Soviética, ou seja, a temporada começava na primavera, em março, e acabava no final do ano. Em 1960, a RDA optou por usar o modelo da temporada vigente na Europa Ocidental. O Dinamo de Berlim era o clube ligado à polícia política da RDA, a Stasi. O diretor da polícia, Heinrich Mielke, que era tão influente no país que conseguiu que o clube afiliado ao exército, o ASK Vorwärts, fosse realocado para Frankfurt, de modo que o Dinamo fosse a única potência futebolística da cidade do lado oriental. O Dinamo, que foi decacampeão de 1978 a 1988, esta sequência de 10 campeonatos está envolta em muita polémica, pois há quem acuse o diretor da Stasi de manipular resultados e árbitros. A pressão exercida sobre a Federação foi tal que a Federação viu-se obrigada a afastar alguns árbitros. Em 2004, a Federação do Futebol Alemão introduziu as estrelas na camisola dos campeões, uma estrela para a equipa que vencesse pelo menos 3 campeonatos, 2 para quem vencesse pelo menos 5 e 3 para quem vencesse 10. O Dinamo de Berlim fez o pedido à Federação Alemã, mas nunca obteve resposta, pois claramente a DFB sabia de que forma é que o clube venceu estes títulos, e também o facto de que os títulos vencidos pelas equipas da Alemanha Oriental na Oberliga não são reconhecidos, e se forem ver a lista dos campeões do campeonato alemão, só vão ver a lista dos campeões da Bundesliga e não da DDR Oberliga. Com o início do declínio da RDA, começou o declínio do Dinamo de Berlim, que na última edição da Oberliga ficou em 11º lugar, a equipa que não era propriamente adorada entre as equipas restantes da prova. Nos anos 80, a média de espectadores andava em torno de 11 mil espectadores, em 1991 era de 781 e no ano seguinte apenas de 76, mas na Europa do futebol o Dinamo não conseguia afirmar-se com toda essa força. O melhor resultado foram os quartos de final na Taça dos Clubes Campeões Europeus. As equipas do lado oriental não eram profissionais como clubes do lado ocidental, como o Bayern de Munique ou Mönchengladbach. Os jogadores geralmente trabalhavam nas fábricas ligadas aos clubes e não tinham estrutura necessária para competir com os seus compatriotas do lado ocidental, mas as equipas de Berlim Ocidental, apesar de serem profissionais, também não passavam ao lado dos problemas, pois, como não tinham um investimento como o de outras equipas, acabavam por não conseguir proporcionar aos seus jogadores as melhores infraestruturas, o que aumentou a decalagem entre as equipas de Berlim e as restantes. Em 1989 cai o Muro de Berlim e em 1990 a Alemanha volta a ser uma só. Os países do lado oriental foram sacrificados. A primeira edição com todas as equipas unidas na mesma liga foi a de 1991-1992. Apenas 2 equipas da RDA ficaram na Bundesliga, o Dinamo Dresden e o Hansa Rostock, que rapidamente abandonaram a elite do futebol alemão. O Hansa Rostock regressaria à elite no fim dos anos 90, mas voltando às equipas de Berlim, o Dinamo de Berlim entrou em queda livre até às divisões inferiores do futebol alemão. Nos anos 90 e 2000 oscilou entre a 3ª e a 4ª divisão do futebol alemão. O Hertha foi mantendo-se na Bundesliga, mas sem grande relevo. Apenas nos anos 2000 conseguiu classificações para a Liga dos Campeões e para a Liga Europa. O que ainda enfraqueceu mais as equipas do lado oriental, especialmente as de Berlim, foi que clubes com grande poder económico, como o Bayern ou Dortmund, adquiriram os melhores jogadores destas equipas a preços baixos. Exemplo disso foi Andreas Thom, que trocou o Dinamo de Berlim pelo Leverkusen. O médio alemão Matthias Sammer, bola de ouro em 1996, trocou o Dinamo Dresden pelo Stuttgart. Um dado curioso é que Matthias Sammer recebia no Stuttgart um salário 30 vezes superior ao que recebia no Dinamo Dresden. Com a abertura política, Berlim passaria a ser novamente a capital do país e era de esperar que o retorno de investimentos e de dinheiro para Berlim pudesse revitalizar e catapultar os clubes da cidade, mas tal não aconteceu. Claramente, o futebol não fez parte das prioridades e mesmo que os clubes crescessem um pouco, a decalagem para os restantes clubes era enorme, o que agravou a situação. O Hertha, que em 1995 estava afundado em dívidas, mas acabou por estabilizar, ainda assim nunca chegou ao poderio de clubes como o Leverkusen ou o Dortmund. Nos dias que correm, o Hertha joga na 2ª divisão alemã. O clube que representa a cidade na Bundesliga é o Union Berlin. O Union, que nos últimos 6 anos teve uma ascensão meteórica. Em 2019 foi promovido pela primeira vez à elite do futebol alemão e rapidamente
começou a galgar posições nos anos seguintes e em 2023 fez história, pois pela primeira vez chegou à fase de grupos da Liga dos Campeões. Nesta temporada o clube não está a ter um desempenho muito bom, pois o Union perdeu peças importantes e financeiramente falando não tem o porte para competir com os maiores clubes e segurar os seus melhores jogadores. E assim chegamos ao final do vídeo. Espero que vocês tenham gostado e tenham compreendido porque é que Berlim não tem potências futebolísticas. Deixem o like, compartilhem, subscrevam e ativem o sininho para não perderem nada.